Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Irineu. Estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso básico de probabilidade. Essa é a aula de número 10. Nós iremos falar sobre a lei binomial das probabilidades, ok? Então, nesta aula a gente vai analisar as situações em que um determinado experimento aleatório ele é repetido N vezes, né? Várias vezes, e sempre nas mesmas condições. Assim, a probabilidade de ocorrer um evento A é sempre a mesma. Então, você imagina um experimento que você vai realizar ele várias vezes, sempre nas mesmas condições. Então, a probabilidade de um determinado evento A acontecer, ela vai ser sempre a mesma, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar essa ideia. Lançando-se uma moeda 6 vezes, qual a probabilidade de ocorrer 4 vezes cara? Então, você vai lançar a moeda uma vez, lança de novo, e assim sucessivamente. Você vai lançar 6 vezes. E nós queremos calcular qual é a probabilidade de que ocorra a face cara 4 vezes. Ok? Então, bora lá. Vamos chamar de P de a probabilidade de sair cara. Como essa aí é uma situação que a gente já viu anteriormente, nós sabemos que essa probabilidade é 1/2, ok? Então, a probabilidade de não sair cara vai ser o complementar, né? No caso aí, a gente pode representar por P de A barra. Essa simbologia aí é para indicar o complementar do evento A. Então, por exemplo, a probabilidade de o evento A acontecer é P de A, e do evento A não acontecer é P de A barra. É uma notação que a gente vai utilizar aqui. E o valor desse complementar é sempre 1 menos a probabilidade, né? Que é o que falta para atingir o 100%. No caso aí, vai dar, nesse caso aqui também, 1/2. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é 1/2. A probabilidade de não ocorrer o evento A também é 1/2. Ok? Em 6 lançamentos, sair 4 caras significa que 2 vezes não vai sair cara, né? É evidente, é uma coisa meio óbvia, mas a gente tem que tocar nesse ponto. Então, a gente tem uma possibilidade, seria, por exemplo, sair no primeiro lançamento P de A, no segundo P de A, no terceiro P de A, no quarto P de A, ou seja, os 4 primeiros sair cara e os 2 últimos, P de A barra, P de A barra. Então, essa seria uma situação, né? Então, nós teríamos aí P de A elevado a 4 e vezes P de A barra elevado a 2. Uma vez que isso aí é um produto de probabilidades, né? Que eu quero que aconteça na primeira, e na segunda, e na terceira, e na quarta, e não na quinta, e não na sexta. Ok? Então, essa situação aí é apenas uma das possibilidades, né? Então, mas em todas elas, nós vamos ter sempre o P de A aparecendo 4 vezes, por isso vai ter o P de A elevado a 4, e o P de A barra acontecendo 2 vezes, por isso que a gente vai ter aí P de A barra ao quadrado. Só que nós temos outras tantas possibilidades diferentes, né? Entre acontecer cara e não acontecer cara. A gente considerou aí apenas as 4 primeiras sendo cara e as 2 últimas não sendo, mas existem outras possibilidades. E esse total de possibilidades aí, ele é dado por uma combinação, né? Porque a gente tem aí 6 lançamentos, onde cara deve acontecer 4 vezes. Todas essas possibilidades, né, a gente vai ter os mesmos elementos, que são 4 caras e 2 não caras, ou 2 coroas, e a única diferença que vai ter de cada uma dessas maneiras é a posição do cara e da coroa, no caso, né? Então, todas essas combinações aí, a gente pode calcular por meio, né, da fórmula de combinação já conhecida, combinação de 6, 4 a 4, ou seja, eu vou ter 6 lançamentos, onde eu quero 4 caras, que a gente pode representar na forma de um número binomial, ó. Aqui é o binomial de 6 sobre 4. E se a gente efetuar o cálculo, a gente vai encontrar o número 15. Ou seja, em 6 lançamentos, acontecer cara, né, nós temos 15 possibilidades diferentes de isso acontecer, ok? Então, para a gente calcular a probabilidade que a gente quer, a gente teria aquele,
né, P de A elevado a 4 vezes P de A barra elevado a 2, 15 vezes. Então, essa probabilidade poderia ser calculada assim. 15 vezes P de A elevado a 4 vezes P de A barra elevado ao quadrado. Então, dá 15 vezes 1 meio à quarta vezes 1 meio ao quadrado. Lembrando que 1 meio elevado a 4, esse 1 meio aqui é a probabilidade de ocorrer o evento A. E esse outro 1 meio é a probabilidade de não ocorrer o evento A, né? Então, 15 vezes 1 16avos vezes 1 quarto vai dar 15 sobre 64, que é aproximadamente 0,2343 ou 23,43%. Essa é a probabilidade de ocorrerem 4 caras em 6 lançamentos, ok? Então, esse pequeno exemplo aí, ele serve para ilustrar essa situação onde a gente aplica a lei binomial das probabilidades. Por que a lei binomial? Porque sempre nesse tipo de situação a gente vai ter uma combinação de resultados, né, que nos interessam, que vão ser expressos por um número binomial ou uma combinação, que é a mesma coisa, e onde a gente vai ter duas situações possíveis. O evento acontecer, aí a gente tem que saber essa probabilidade individual, e o evento não acontecer, ok? Então, a gente pode generalizar para situações semelhantes da seguinte forma. Consideremos um experimento aleatório realizado N vezes, sob as mesmas condições. Isso aí é básico, né? Um evento A tendo a probabilidade P de A de acontecer e P de A barra de não acontecer. A probabilidade de que o A aconteça K vezes, né? No caso do nosso exemplo, esse K seria o 4, né? O N é o número total de vezes, seria o 6. Então, a probabilidade que esse evento A aconteça K vezes vai ser dada por quê? Binomial de N sobre K, que é uma combinação de N, K, K, né? Vezes P de A elevado a K, vezes P de A barra elevado a N menos K. Ou seja, vamos lá, explicar passo a passo aqui. Esse binomial aqui, N sobre K, ou uma combinação de N sobre K, é o número de situações em que acontece o evento A K vezes e ele não acontece N menos K vezes. Então, isso aqui é a combinação, é o número total de situações possíveis. Evidentemente, P de A é a probabilidade do evento A acontecer e nós queremos que ela aconteça K vezes. Então, a gente vai ter P de A vezes P de A vezes P de A, K vezes. E o P de A barra é o complementar. No caso aí do evento não acontecer, do evento A não acontecer, isso vai ser N menos K, né? Então, por exemplo, no caso do exemplo que a gente botou aqui de início, eu tinha que o N era 6 e o K era 4, ou seja, eu tinha 6 lançamentos, eu queria que a face cara acontecesse 4. Obviamente, ela não ia acontecer o quê? 6 menos 4, 2 vezes. Então, ela acontece 4 e não acontece 2. Então, essa é a fórmula que permite que a gente calcule a probabilidade de um evento acontecer K vezes em N experimentos realizados nas mesmas condições. Ok? Então, bora lá. Dar mais outro exemplo aqui. No exame de 10 testes, com 5 alternativas cada, uma só correta, então, um aluno chuta os 10 testes. Então, vamos lá, o aluno tem uma avaliação, um exame com 10 questões, né? Cada uma delas a gente chama de teste. Cada questão tem 5 alternativas cada, apenas uma correta, que é o padrão, né? Então, o aluno ele vai responder esse exame aleatoriamente. Ele vai chutar os 10 testes. Qual é a probabilidade de ele acertar a metade? Ou seja, de ele acertar 5. Essa situação aí, ela se enquadra bem na lei binomial. Por quê? O experimento aleatório é ele responder um teste. E ele vai fazer isso 10 vezes nas mesmas condições, ou seja, ele vai chutar todas as vezes. Então, qual é a probabilidade de ele acertar um teste? Como nós temos 5 alternativas e apenas uma é correta, a probabilidade de ele acertar é 1/5, não é isso? E, obviamente, a de ele errar é o complementar, que vai ser 4/5. Então, bora lá. Cada teste ele é um experimento aleatório,
O aluno chuta a resposta. E a chance de acertar é 1/5, né, que vai ser o P de A. E a de não acertar, que é o complementar, é 4/5. Como são 10 testes, nosso N aqui é 10. Evidentemente, o K, né, que é o número que a gente quer que ele acerte, vai ser 5. É só aplicando a fórmula aí. A probabilidade de ele acertar a metade dos testes vai ser dada por quê? Binomial de 10 sobre 5, ou combinação de 10, 5/5. Tanto faz você usar binomial ou combinação, é a mesma coisa. Probabilidade de acontecer 1/5 elevado a 5, né, que ele vai acertar 5. E probabilidade de não acontecer, ou seja, de ele não acertar, é 4/5 elevado a 10 menos 5, né, que é o complementar. Então, o binomial de 10 sobre 5 vai dar 252. 1/5 elevado a 5 dá 1 sobre 3.125. E 4/5 elevado a 5 vai dar 1.024 sobre 3.125. Efetuando aqui, né, a multiplicação, 252 vezes 1 vezes 1.024, sobre 3.125 vezes 3.125, a gente vai encontrar um número aproximadamente igual a 0,0264, ou, em termos de porcentagem, 2,64%. Okay? Então, veja, qualquer situação que nós possamos enquadrar dentro da lei binomial nos permite essa fórmula calcular extremamente, né, de uma maneira prática. Evidentemente, os cálculos aqui, você precisa de uma calculadora, claro, e a gente encontra facilmente do que a gente analisar todas as possibilidades possíveis. Por exemplo, no caso aqui, existem 252 maneiras, né, de ele acertar 5 questões e errar 5 questões. Então, a gente teria que analisar todas essas, né, possibilidades, fazer uma soma de probabilidades com um produto de probabilidades. Você vê que seria um trabalho gigantesco. E a lei binomial das probabilidades, ela nos dá essa possibilidade de calcular de uma maneira extremamente prática e fácil, posso dizer assim, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês 2 exercícios para aplicar essa lei binomial da probabilidade, como a gente sempre faz no final da aula teórica, né? Eu deixo aqui 2 questões para vocês trabalharem, e na próxima aula, a nossa aula de número 11, a gente vai responder essas 2 questões aqui e tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. O exercício de número 13 aqui, analisando seus antecedentes genéticos, um casal descobre que a probabilidade de ter um filho de olhos verdes é 7/8. Supondo que esse casal pretenda ter 5 filhos, qual a probabilidade de 3 deles terem olhos verdes? Então, veja. Se a probabilidade de ter um filho de olhos verdes é 7/8, a de não ter vai ser o quê? 1/8, né? Então, a probabilidade de acontecer e a probabilidade de não acontecer. O número de vezes aqui que vai ter o experimento, no caso, seria ter os filhos. O nosso N aqui seria 5. E a gente quer que 3 deles tenham olhos verdes. Então, a gente quer que o nosso evento aconteça 3 vezes. Obviamente, ele não deverá acontecer 2 vezes. Então, é só aplicar a fórmula aí que você vai encontrar o resultado. E no exercício de número 14, lançando-se um dado 5 vezes, qual a probabilidade de ocorrer o número 6? No mínimo 3 vezes. Essa questão aí, ela já vai ser interessante, porque ela não vai ser só a aplicação da fórmula da lei binomial. Você vai ter que considerar aqui uma soma de cenários, né? Porque o que é que significa, se eu lanço um dado 5 vezes, o que é que significa ocorrer o número 6 no mínimo 3 vezes? Significa que eu quero que ele aconteça 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular a probabilidade de o 6 acontecer 3 vezes, a probabilidade de ele acontecer 4 vezes, e a probabilidade de ele acontecer 5 vezes. Aí você soma essas possibilidades. Então, na aula que vem, a gente vai resolver os exercícios, né, sobre lei binomial da probabilidade e encerrarmos essa primeira fase do nosso curso de probabilidade básica, e posteriormente a gente deve aprofundar esses conceitos que a gente abordou nesse primeiro módulo.
Então, aguardo vocês na próxima aula aí. Cada dúvida que vocês tiverem, é só colocarem aí nos comentários, né, do vídeo e deem uma força para a gente aí, se inscrevendo no canal e acionando o sininho para as notificações aí. Na próxima aula a gente volta com a resolução desses exercícios. Um grande abraço aí e vejo vocês na próxima.